alimentação para as abelhas? Na verdade, eu tenho vários vídeos aqui, são mais de 3.500 vídeos no canal, em 7 anos de publicação, a partir de 7 anos e meio. E dentro desses vídeos, alguns eu pontuei, mas não foi diretamente só o ponto, questão da alimentação das abelhas. A alimentação das abelhas a gente pode dividir em 3 tipos de alimentos. Que é alimentos? Néctar, que é carboidrato, inclusive que encontra-se nas flores, é sacarose, é o mesmo tipo de açúcar que pode ser extraído da cana, que é uma planta muito cultivada no Brasil, beterraba, um tipo de planta, outro tipo. É o mesmo que vai, e tem outros ainda, que vai ser encontrado, as abelhas vão coletar nas flores, não é outro tipo. O que acontece é que as abelhas vão fazer um processo, ali tem 50%, mais ou menos 50% de água, depende, muda um pouco de planta para planta. E o restante é sacarose. As abelhas, no processo de preparação do mel, elas vão fazer o preparo mesmo do mel. E dentro desse preparo tem algumas coisas que tem que ficar bem claro. Exemplo, elas possuem uma enzima chamada invertase, que separa a sacarose, é uma molécula, do ponto de vista químico, formado por frutose e glicose. Separa esse açúcar com um processo equivalente a hidrólise. Ela adiciona também algumas substâncias que ela produz. No néctar também ainda está presente uma certa quantidade de aminoácidos, também algumas vitaminas, inclusive a vitamina C, que ela é muito importante para os seres vivos. São normalmente de origem de frutos cítricos, plantas cítricas. Mas as abelhas desidratam o mel, retiram uma quantidade de água. As abelhas africanizadas, deixa aqui falando do Brasil, deixa em torno de 15 pode até chegar aos 20% de água no mel. As abelhas nativas, só tem uma abelha que o pessoal chama marmelada, que ela tem a menor concentração de água. As demais, entre 18 até 25% do mel é o teor de água no mel. Então esse é o alimento das abelhas adultas. Abelhas adultas só consomem esse alimento depois que as abelhas nascem. Mas há uma exceção. É o caso da rainha. A rainha é alimentada pelas abelhas, as fêmeas operárias, e ela recebe o alimento, que é o mesmo alimento que é cedido às larvas. Alimento larval. Então, é alimentado na boca, é boca a boca, entendeu assim? E como é produzido esse alimento larval? É produzido em glândulas, chamado hipofaringiana das abelhas. Esse material é produzido a partir da digestão, do consumo de mel e pólen. O pólen é outro produto presente nas flores, que é o gameta masculino das flores. Se fosse animais, equivalia a espermatozoide, mas são plantas, vem das plantas, a origem é vegetal. O pólen ele tem ainda alguns carboidratos e tem uma certa quantidade. Alguns açúcares, possui água, também uma certa quantidade, em torno de 17%, uns falam 13%, 12%, não é um número exato de água. E possui algumas proteínas e bastante aminoácidos. Essa é a parte importante, por conta de que as abelhas vão precisar no seu crescimento. A fase larval é importante que a abelha tenha acesso a aminoácidos para poder construir os seus tecidos, as suas estruturas. O corpo do animal depende disso. Como é o processo? Que a abelha fica um tempo, é larva. Esse alimento, no caso das abelhas indígenas, abelhas neotropicais, é o mesmo alimento sempre que é alimentado a rainha.
Só quando elas nascem elas têm acesso e aí passam a consumir o mel. Então toda a vida adulta das abelhas, como falei, exceto rainha, mel. E aí entra uma questão que tem que ter muito cuidado. O mel das abelhas africanizadas serve para alimentar as abelhas, mas tem que ter cuidado com a procedência, porque pode estar contaminado. No caso, os casos mais sérios seriam as bactérias, 2 tipos de bactéria. CPA, que é a responsável pela cria pútrida americana, e a CPE, que é a cria pútrida europeia. Então, muito cuidado nessa hora. A outra questão seria talvez resíduos de veneno, mas se não está matando ser humano, não acredito que venha matar a abelha. Então, os méis têm que ter procedência. Mel de africanizada para alimentar a abelha nativa. Eu faço isso. O pólen que é coletado pelas africanizadas, ficar bem claro. Essa coleta é o pólen bruto. Esse pólen, para ele mudar o que faz as abelhas nativas, que é a questão dos fermentadores, de fungos fermentadores, deixo o nome um deles aqui, mas não só tem um, vou deixar o gênero, que são vários dentro do gênero, o fungos, grupo de fungos, espécies de fungos que fermentam o pólen. O ideal é que o criador, quando tentar fazer o chamado bombom de pólen, alimentar as abelhas nativas, indígenas, abelhas neotropicais com o pólen coletado das abelhas africanizadas, ele prepara esse material usando um pouco de mel para hidratar, que o pólen é desidratado, é pólen seco, e também usar o pólen das abelhas nativas para poder passar pela fermentação. Então tem que ter esse cuidado também com o pólen. E aí eu chamo a atenção, esse pólen é bom? O ideal não. O ideal seria o pólen das abelhas nativas. Por exemplo, alguns grupos de abelhas, como Scaptrigona, elas são importantes para alimentar abelhas. Exemplo, Melípona. Logo, criar abelhas, se o criador tem a condição de criar abelhas para alimentar diretamente com o pólen de outra abelha nativa, outra abelha indígena, é o ideal. Chamo a atenção, cuidado com alguns alimentos. Nada de trigo, produtos derivados do trigo para abelhas, nada de soja, nada de milho ou outros. Tudo que dá para as abelhas, o que ainda que não é da origem das flores, é só açúcar, só sacarose. Não vem adicionar nada, ovo, ao alimento, essa alimentação artificial que você vai preparar para as abelhas é perigoso. De vez em quando está morrendo a abelha, eu vou pegar como exemplo, estão vendo disco de crias, e num disco de crias desse, vários discos, o cara mandou, eu disse, olha, eu não sou pesquisador, não sou cientista, dentro de uma observação empírica, do conhecimento da prática, o que aconteceu é que você alimentou, até quando ele, o que você alimentou, eu alimentei, eu botei extrato de soja. Soja é uma leguminosa, serve para alimentar muitos animais, menos abelhas. Não serve para as abelhas. Eu fechei logo a resposta. Eu digo que o que acontece é que as suas abelhas estão morrendo, as crias estão morrendo, suas abelhas estão definhando, estão diminuindo por conta desse alimento. Deixe de fazer essa alimentação. Alimente só com o que eu estou explicando. Não foi de origem das flores, só a sacarose e mais nada. Não inventa. Tem muita gente inventando. Ah, mas dá certo. Um disse que deu certo. Quando as abelhas começam a morrer. E no caso, quando devemos alimentar a abelha, que foi, as pessoas têm que falar, a abelha vai ficar preguiçosa? Não. A gente alimenta a abelha até quando ela está bem estabilizada. Normalmente, estou aqui com a caixa Santos. Essa é a caixa Santos. Essa caixa serve para algumas espécies de abelhas indígenas. E nesse caso eu alimento a abelha até quando ela ocupou 2/3 dessa caixa. A partir de 2/3 eu cesso a alimentação. Eu tenho abelhas que passou por esse processo há mais de 10 anos, há mais de uma década. Então fica atento. Eu espero que dentro disso, se não fui claro, preciso. Você não entendeu,
pode deixar aqui no comentário do vídeo, pode fazer o seu questionamento ou questionamentos, pode perguntar, fique à vontade. Então a gente encerra por aqui. Espero ter esclarecido um pouco sobre a alimentação das abelhas, muito atento, porque as abelhas precisam ser alimentadas quando criadas em cativeiro. Conclui por aqui.